Quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai disse que eu não era mais filha dele. Eu só não imaginava que anos depois a vida iria cobrar dele. Eu tinha 15 anos quando eu fui expulsa de casa. Além de mim, meus pais tinham mais 3 filhos. E assim, eu cresci em uma casa onde que as regras eram praticamente leis, porque o meu pai, ele sempre foi um homem muito rígido. Ele veio de uma criação sem muito espaço para diálogo, sem muita demonstração de carinho, de afeto. Então, para ele, filho bom era o filho obediente. E quando eu comecei a namorar, eu já sabia que talvez meu pai não aceitaria, porque ele dizia que eu era muito nova, que eu tinha que focar nos estudos, que namoro era só depois de eu ser alguém na vida. Mas naquela fase de adolescente, eu continuei meu namoro escondido dos meus pais. Até que um dia eu descobri que eu estava grávida. E foi ali que eu senti o meu mundo desabar. Então eu passei semanas escondendo. Nessa época eu usava roupas largas, eu evitava ficar perto do meu pai. Mas a minha mãe, ela percebeu, ela viu que eu estava diferente. Até mesmo porque ela percebeu que já tinha algum tempo que eu não estava naqueles dias. E foi aí que ela me chamou para poder conversar e ela foi bem clara e objetiva comigo. Ela já foi logo perguntando: "Você está grávida?" E eu contei tudo para ela. Eu não consegui mentir, nem tinha como eu mentir na verdade, né? E aí minha mãe começou a chorar e ela ficou com muito medo da reação do meu pai. Ela me ajudou a esconder por mais um tempo, mas aí não teve mais muito o que fazer. E o meu pai, ele descobriu. E esse foi o pior dia da minha vida. Porque o meu pai, ele gritou, ele disse que eu era uma vergonha, disse que eu tinha manchado o nome da família, que eu tinha jogado meu futuro no lixo. E então ele falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Eu não tenho mais filha, esquece que você tem pai, arruma suas coisas e vai morar com quem colocou esse filho na sua barriga. E aí eu lembro que minha mãe, ela tentou intervir, ela chorou, ela pediu muita calma pro meu pai. E ele só falou assim pra ela, bem frio: "Se você não concorda, pode ir embora com ela." Mas a minha mãe, ela tinha mais 3 filhos pequenos dentro daquela casa. Então ela ficou ali paralisada, sem reação, sem saber o que fazer. E eu entendi que eu precisava sair daquela casa porque o meu pai, ele não queria mais eu ali. E aí eu fui pro meu quarto, arrumei uma bolsa de roupas e saí daquela casa com meu coração completamente em pedaços. E aí eu fui morar na casa do meu namorado, junto com os pais dele, e ali começou outra luta na minha vida, porque eu não era tratada com carinho, eu era tipo a menina que tinha arrumado um problema. E ali naquela casa eu fazia praticamente todas as tarefas. Eu limpava, eu lavava, eu cozinhava. Era como se aquilo fosse um pagamento por eu estar ali. E eu ouvia muitas indiretas, tipo: "Já que você não ajuda nas despesas, ajuda pelo menos no serviço." Mas assim, eram palavras bem pesadas, né? E cada palavra que eles falavam me doía muito. Mas eu aguentava pelo meu filho, porque eu também não tinha pra onde ir. E aí, quando meu filho nasceu, eu descobri uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. E aí, quando ele fez 1 aninho de idade, eu consegui uma vaga na creche. Aí eu arrumei emprego. O meu namorado na época também, que fazia só bicos, ele também conseguiu um emprego fixo. E aí a gente juntava cada moeda que a gente conseguia ali pra poder alugar um cantinho pra gente poder morar. E finalmente nós conseguimos, alugamos uma casinha pra gente poder se mudar. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a me aperfeiçoar. E aí eu consegui crescer dentro da empresa onde que eu trabalhava, ganhei promoção, aumentei o meu salário. Então, conforme as coisas foram melhorando, nós fomos conseguindo comprar ali as nossas coisinhas. Compramos uma geladeira que a gente tinha uma usada, compramos um sofá, depois um guarda-roupa, que as coisas ficavam tudo guardado em caixas. E depois de muitos anos conseguimos sair do aluguel, demos uma entrada e compramos nosso apartamento financiado. E durante todo esse período eu sempre tive contato com a minha mãe e com os meus irmãos, mas com meu pai não, porque ele tinha dito que eu não era mais filha dele, né? E aquilo sempre me doeu muito. Então, desde que meu filho tinha nascido, ele nunca tinha conhecido o neto dele, ele nunca tinha pegado meu filho no colo. Até que um dia a minha mãe ligou, ela estava desesperada porque o meu pai estava internado e ele estava muito debilitado e ele precisava de várias bolsas de sangue com urgência. E o hospital estava com um estoque baixo do tipo sanguíneo dele. E aí os meus irmãos, eles tinham feito os testes, né, mas eles não eram compatíveis. Então eu fui até o hospital, eles fizeram os exames e eu era compatível com o meu pai. Então eu fiz a doação que era necessária e horas depois, quando eu entrei no quarto, meu pai já sabia que eu havia doado. E ele me olhou e desviou o olhar de mim, porque ele ficou com vergonha. Mas mesmo assim, eu me aproximei dele, eu segurei na mão dele e eu disse pra ele: "Pai,
o Senhor pode ter dito que eu não era mais a sua filha, mas eu nunca deixei de ser. E ele começou a chorar, mas ele não olhou nos meus olhos. E aí, dias depois, eu voltei no hospital para ver como que ele estava, e ele estava melhor, estava mais forte. E dessa vez foi ele quem segurou a minha mão. E aí ele me disse assim, olhando nos meus olhos, filha, eu fui duro demais com você. Você me ensinou mais sobre o amor do que eu te ensinei a vida inteira. E aí naquele momento eu chorei e eu só falei pra ele, pai, eu só quero um abraço seu. E aí ele me abraçou, como ele nunca tinha feito antes. E ali naquele quarto de hospital a gente se perdoou. Não porque o passado tinha deixado de existir, mas porque o amor falou mais alto do que o orgulho. E aí ele recebeu alta semanas depois e foi o dia que ele conheceu o neto. Foi assim, como se Deus tivesse escrito um novo capítulo para nossa história. E nesse dia, o meu pai ele chorou, ele pediu perdão de novo, ele pegou o meu filho no colo. E hoje em dia, depois de tantos anos, a gente consegue conviver, a gente voltou a ser uma família, né? Claro que não apagamos o passado, porque infelizmente tem coisas que a gente não consegue esquecer, mas nós transformamos essa dor em aprendizado. E aí, depois de tudo isso que eu vivi, eu aprendi que às vezes Deus permite o deserto para nos ensinar a atravessar sozinhos. Eu aprendi que perdão não é esquecer, é escolher não carregar o peso pro resto da vida. Então, se você carrega a mágoa do seu pai, da sua mãe, eu não sei o que eles fizeram com você, mas eu sei que o perdão liberta quem primeiro decide perdoar. E o que parecia rejeição aos 15 anos de idade para mim era só o começo da minha força.